Aqui é Rafael Campos e hoje nós temos mais um episódio de indicações. Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns jogos de tabuleiro que com certeza vocês vão gostar bastante, principalmente nessa questão de produção de world building. Vou trazer alguns jogos que são interessantes ou para desenvolver mindset, ou para desenvolver caracterizações, ou para desenvolver algum ponto interessante. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, como você bem sabe, quando a gente fala sobre world building, normalmente as pessoas elas pensam ser mais uma descrição de local. Em termos, elas não estão necessariamente erradas, porém nós sabemos que o world building é muito mais do que isso. Então, eu vou trazer alguns jogos aqui para vocês que falam um pouquinho sobre a questão de world building, como desenvolver esse ponto. Não necessariamente vou trazer jogos que tenham world building desenvolvido. Caso vocês queiram que eu traga jogos e trabalhe um pouco sobre o world building do jogo, também eu posso fazer um episódios especiais sobre isso. Então, qualquer coisa, deixe nos comentários quais são alguns jogos que vocês gostariam que eu viesse aqui e trouxesse para a gente analisar um pouquinho sobre o world building. Alguns jogos de computador, alguns jogos de tabuleiro, quais vocês quiserem. Deixe nos comentários, beleza? Então, se você já chegou até aqui, não deixe de deixar um like, se inscrever e vamos nessa no vídeo e falar um pouquinho sobre quais são esses jogos. Eu não vou falar sobre as regras do jogo, não vou explicar todos eles, apenas vou dizer o porquê eu acho que esse jogo é importante para transformar você em um world builder melhor, beleza? Então, se você gostar de algum desses jogos, é só procurar, tem diversos vídeos na internet que explicam como funciona o jogo, como são os pontos, mas eu vou apenas abordar um ponto de cada vez sobre qual é o jogo e por que eu acho que você deveria jogar e por que eu acho que vai transformar você em um world builder melhor, porque com certeza esses jogos são jogos incríveis, fáceis, médios e difíceis, de diversas temáticas diferentes. Então, bora lá para o primeiro jogo. Então, galera, eu estou aqui com o primeiro jogo para vocês, que é o Cartographer. E é um jogo que é bem legal para a gente começar, porque ele é o tipo de jogo de tabuleiro que tem uma pegada um pouco mais de world building do tipo raiz. Por quê? Porque o objetivo desse jogo é você ser um cartógrafo. Então, se você for pegar aqui, esse aqui é o seu mapa, aonde você vai construir o seu relevo, construir o seu world building mesmo. Ele é um pouco mais numa pegada de cartografia mesmo, ele é um pouco mais simples, com um quesinho bem simples de jogar, mas é bem interessante para você já começar a sentir um pouco a essência da cartografia. Se você gosta de criar mapas, tem até um tutorial que eu vou deixar aqui, uma playlist com passo a passo que eu faço, um pouco mais simples para construir a questão de mapas, mas se você não tem experiência nenhuma e você gostaria de sentir um pouquinho mais como é essa criação de mapas, eu começo aí e eu sugiro para vocês o jogo Cartographer. Então, onde basicamente nós temos aqui as 4 estações: primavera, verão, outono e o inverno. Nós temos aqui as 4 estações, aonde a gente vai construindo juntos, beleza? E com isso o que acontece? Esse aqui é o baralho das estações e nós temos aqui o baralho dos ambientes, onde você vai vendo aqui, por exemplo, que nós temos floresta ou nós temos aqui as fazendas, aonde simplesmente esse símbolo de Tetris que você tem aqui, você vai colocando aqui dentro do seu tabuleiro e no final vai construindo, vai virando, vai construindo e sempre colocando aqui, onde você pode simplesmente ir mudando as ordens desse Tetris, ou mudando a ordem desse Tetris, da mesma forma que o Tetris vai girando, também pode ir encaixando, e você vai desenhando aqui. Se fosse num jogo tradicional, onde você tem o lápis e você vai desenhando, nesse caso você vai colocando aqui as pecinhas que estão aqui dentro, formando esse T aqui. Então é bem legal porque é um jogo relativamente simples, onde você vai construindo o seu mundo, colocando, vai virando as cartas, vai colocando, de tempos em tempos vai aparecendo algumas emboscadas para você colocar como se fosse os terrenos dos goblins, dos ogros, da mesma forma que um cartógrafo ele iria passear pelo mundo, conhecer mais e com isso ir construindo os mapas daquela região. Tanto que, se você gosta de anime, no anime One Piece nós temos a Nami, que é a navegadora do protagonista, aonde o sonho dela é construir um mapa mundi. Então, aqui a gente também traz essa essência
bem legal, principalmente se você quer trazer esse negócio de criação de mundo. Então, é bem legal porque esse jogo é um jogo simples, é um jogo relativamente rápido, relativamente fácil, onde simplesmente você tem que ter a manha de ir encaixando os ambientes que são cidades, construções, florestas, fazendas, ruínas, vão surgindo e com isso você vai encaixando dentro do seu world building e, nesse caso, dentro desse mapa. E no final, quem fizer a maior pontuação, ou seja, tiver um terreno mais bem estruturadinho, é o vencedor. Então é um jogo de tabuleiro bem rápido, bem simples, porém é um jogo bem divertido e se você quer jogar sozinho, também dá para jogar sozinho. O Cartographer existe uma forma de se jogar de questão de pontos, aonde cada ponto vai fazendo e no final você pode ter pontos negativos, pontos baixos ou pontos altos, e quanto mais alto for esse ponto, mais próximo você chega a ser o mestre cartográfico, e pelo que eu li nas regras, se você faz mais de 30 pontos, você é o especialista cartográfico. Então, é bem legal porque você pode tanto utilizar os conceitos por trás do jogo Cartographer para você evoluindo nas suas construções de mapas, mas também ajudar você a ter uma essência e uma pegadinha do tipo como colocar, como posicionar e com isso sentir aí a sensação de como é ser um cartógrafo de verdade, beleza? Então fica a dica para vocês, o jogo Cartographer é bem legal, é bem interessante e se um dia vocês quiserem aí jogar comigo, a gente pode montar, ver uma live e tudo mais e tal, e a gente pode jogar, na verdade a gente pode jogar qualquer um dos jogos que eu tiver aqui indicando para vocês, se vocês acharem bem legal, beleza? Então bora pro próximo jogo. Então pessoal, o próximo jogo aqui para vocês é o Cube Stories. Nós temos diversas temáticas diferentes, tem Harry Potter, tem Marvel, tem DC, tem terror, tem vários, mas eu vou fazer um jogo um pouco mais simples, eu vou pegar o mais básico para vocês entenderem como que funciona isso e porque eu acho que vocês devem jogar esse jogo caso você queira trabalhar o seu nível de world building, que eu acho bem interessante. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui 9 dados diferentes, aonde basicamente você precisa contar uma história a partir dos símbolos que forem aparecendo dentro dessa história. Então, basicamente, nós temos os 3 primeiros dados, que correspondem ao primeiro ato, depois os 3 segundos dados, que seriam o segundo ato, e por final, os 3 dados finais, que correspondem ao terceiro ato. Beleza? Então, basicamente, como que funciona o jogo? Você começa com o jogo pegando simplesmente um dado, você rola esse dado, e a partir do símbolo que aparecer, você vai construindo a sua história. E o legal é que você pode tanto construir a história de uma forma figurada, quanto de uma forma literal. Então, se você quiser construir uma história falando, a chuva vai acontecendo e os raios vão caindo, e você pode, mas dentro de uma grande velocidade, você pode começar a sua história de uma forma tanto subjetiva quanto de uma forma literal. E qual que é a dificuldade do jogo? A dificuldade é você pegar os dados e construir. Então você vai construindo a sua história, você vai falando, então era uma vez, isso, tá. E quando você acha que já está uma coisa interessante, você pega o próximo dado, tira, joga o dado e assim. Aí o protagonista tá com uma dúvida se ele faz isso e aquele outro, até que você pega o seu terceiro dado e rola o dado, pega o seu próximo, rola, pega o próximo, rola, pega o próximo, rola o dado. Pega o próximo, rola o dado, pega o próximo, rola o dado, pega o próximo e rola o dado. Então, com isso, você tem aqui os primeiros atos, o segundo ato e o terceiro ato. Porque é bem interessante você jogar esse jogo caso você queira ser um world builder. Por quê? Porque, primeiramente, esse jogo vai ajudar você. Se você é um world builder do tipo raiz, mais arquiteto, é um jogo interessante porque esse jogo precisa com que você vai aflorando, desenvolvendo, trabalhar o seu lado mais jardineiro. O lado arquiteto é aquele cara que precisa que seja construído mais bonitinho, mais certinho, mais tudo certo. E o jardineiro, ele que deixa aflorar tudo que puder vir. De acordo com Kate Messer, uma escritora, ela fala que uma das formas de construir o world building é com a necessidade. Você coloca o seu personagem da sua história no seu mundo e com isso você vai criando o world building junto com o descobrimento que a pessoa vai fazendo. Então você vai descobrindo o seu world building juntamente com o descobrimento do seu personagem quanto ao world building. Então é bem interessante porque você pode trabalhar esse seu lado jardineiro. Mas se você é um jardineiro, não pense que esse jogo é relativamente fácil para você não, porque você precisa trabalhar o começo, meio e fim. O primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Por quê? Porque o último dado tem que ser algo que faça jus a tudo que você já colocou na sua história. Então,
Para o arquiteto, é difícil desenvolver durante o jogo, e para o jardineiro, fazer com que a história comece e termine dentro de 9 dados. Esse é o mais difícil para você. Então você, o world builder que quer e precisa dessas construções, seja mais jardineiro, seja mais arquiteto, o Cube Story é bem legal. Tem algumas sacanagens, porque como é na aleatoriedade, pode acontecer de você estar construindo um jogo temático do tipo vampiro e tudo mais, e no final acaba virando um submarino. Já aconteceu que eu estava jogando com um dos convidados que já veio aqui falar com a gente, que era o André Martini, e eu estava fazendo uma história super legal sobre vampiro, Idade Média, e no final eu jogo o dado e dá um submarino. E com isso, caga a minha história, fica um pouco complicado, mas muitas vezes essas histórias ajudam você a terem inspirações também, porque vai trabalhando o sair da caixa, porém manter dentro da sua consciência narrativa, beleza? Então você é o world builder que precisa disso, dica para vocês, que é esse joguinho de dados, o Cube Stories, vale a pena, é bem legal, eu indico e garanto a diversão. O próximo jogo que eu quero trazer para vocês é Eldritch Horror. Ele é bem legal porque se você precisa saber qual que é o tipo de elementos que você precisa ter para a construção do seu mundo, Eldritch Horror vai ajudar você pra caramba. Mas por que você diz isso? Pelo fato de ser um jogo totalmente ambientalizado no planeta Terra, porém numa época um pouco mais antiga, lá para o seu começo dos 1800, 1900, e ter uma temática um pouco mais de terror, todos os elementos da história giram em torno disso. Os tipos de arma, os tipos de conhecimento, os tipos de movimentação, tudo isso é muito bem ambientalizado. Então, se você está construindo um mundo onde você precisa entender qual é o tipo de ambiente, qual é o tipo de sensação, quais são os elementos que você precisa ter para a construção do seu mundo fantástico, Eldritch Horror vai ajudar você a entender quais são esses elementos. Como vocês podem ver então aqui no mapa, ele basicamente acontece no planeta Terra. Nós temos aqui São Francisco, nós temos a Amazônia, temos Buenos Aires, coração da África, Roma, Londres, Istambul, Xangai, Japão, né, e tudo mais. Então você pode utilizar desses elementos. E é bem legal porque você pode ver que nós temos aqui os investigadores com tipo de histórias, aqui as cartas de investigadores. A gente também tem, se a gente for seguindo aqui na história, nós temos os mitos, nós temos os monstros, nós temos os desafios, os prelúdios. Então é bem legal porque Eldritch Horror ele é muitas vezes muito bem ambientalizado. Esse jogo é bem legal, apesar de ser muito difícil, porque é um jogo que é você contra o jogo. Então o Eldritch Horror é um jogo assim bem legal que você pode utilizar dessa questão da ambientalização bem interessante, porque se você precisa desses elementos é bem legal. É um jogo que é bem difícil, é você contra o jogo, onde você tem tanto que fechar os portais, destruir os monstros, achar os mistérios, descobrir as pistas e tudo mais dentro de um tempo limite, aonde os portais vão vindo, as criaturas vão aparecendo. Tem diversos níveis, difícil, fácil, médio. O difícil é bem difícil, nunca ganhei no difícil. O médio eu sofri para ganhar, e mesmo fácil você perde com algumas consequências também e algumas vitórias sofridas bem legais. Então se você gosta disso, ele é bem legal porque tem uma ambientalização muito boa, tem histórias muito boas e vai trazer esses elementos. Então se você quer utilizar desses conhecimentos de ambientalização, de utilização de elementos específicos para melhor descrição do seu ambiente, dos seus personagens, do seu local, do seu world building, então eu sugiro que você jogue Eldritch Horror, porque ele vai trazer esses elementos e com isso você vai entender muito mais, muito melhor como poder fazer essas questões para deixar o seu world building e obviamente entender o Genius Lost da sua criação de uma maneira bem mais rápida, bem mais fácil e bem mais divertida. Então, pessoal, nós vamos para mais um jogo de improviso, mas legal do Dixit é que ele vai trabalhar com vocês muito mais essa questão de sair da caixinha, mas sem sair muito. Por quê? Porque o Dixit, o objetivo dele é você chegar até o final, fazendo com que as pessoas votem na sua carta, mas que não votem todas elas. Então você precisa pegar, por exemplo, vou tirar uma carta aqui para vocês e vir aqui, por exemplo, essa escada juntamente aqui no meio do nada. Então você precisa fazer uma palavra, contar alguma coisa, fazer com que as pessoas votem nela, mas que se todo mundo votar na sua, você não anda. Porém, se ninguém votar no seu, você também não anda. Então, o legal do Dixit é que traz bastante imagens aleatórias, como vocês podem ver aqui. Nós temos várias imagens bem diferentes, bem
inusitadas, e o objetivo do jogo é você sair da caixinha, né? Sair do óbvio para que todo mundo não vote no seu, porque você não vai simplesmente falar assim, guarda imperial. Todo mundo vai saber que é o guarda imperial. Então você precisa falar, por exemplo, alguma coisa como quebra-nozes, ou falar alguma coisa que não seja muito lógico para que algumas pessoas entendam, porém as outras fiquem naquela dúvida. Mas por que isso ajuda no world building? Porque você saindo um pouco da casinha, você pode fazer com que o seu world building surpreenda as pessoas, não caindo no lógico, não caindo no objetivo. Obviamente que para construir o seu world building precisa existir uma lógica, mas você pode fazer algo que eu gosto de chamar de lógica estabelecida, que é algo que você estipula que é o correto dentro do seu mundo, mesmo que fuja um pouco da lógica real que acontece no nosso. Você pode falar que a gravidade é invertida, porque se você estipulou essa lógica dentro do seu mundo, obviamente você pode colocar a todo momento que a gravidade é invertida. Por quê? Porque essa é a lógica que você estabeleceu. Então o Dixit é um jogo bem legal, bem interessante, principalmente porque ajuda você a estabelecer lógicas no seu mundo, a entender como construir, a entender a sair da fora da casinha, porém sem perder a essência. Então fica a dica para você, porque se você gosta de um jogo bonito, é um jogo muito bonito, porque as imagens são muito bonitas, e também vai ajudar você a abrir os seus horizontes e também fazer com que você trabalhe essa questão da subjetividade, da literalidade dentro dessa questão da construção a partir da saída da casinha e relações diretas e indiretas. Então, um jogo ótimo para vocês. Ainda mais é um jogo leve, um jogo divertido que você pode fazer de diversas formas com diversos amigos e a jogabilidade é muito grande. Dicast, fica a dica para vocês. Um jogo bem legal de world building que é bem interessante também. Então, galera, o próximo jogo que eu quero trazer para vocês é o Call of Adventure. Então, é um jogo também bem legal, bem bonito, como vocês podem ver aqui as imagens do jogo. E, basicamente, o seu objetivo é construir uma história. Obviamente, o objetivo do jogo em si é ganhar pontos, mas como nós estamos aqui para desenvolver nossos conceitos de world building utilizando jogos, o objetivo desse jogo, então, é contar uma história. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos o começo da nossa vida, o meio da nossa vida e o final da nossa vida, o final da nossa aventura. Então, basicamente, você tem como objetivo construir uma história a partir dos elementos que vão aparecendo para vocês. Então, basicamente, quando você começa o jogo, você começa com essa primeira fase da vida, onde você pode ser um performer, um performista, você pode ser um caçador, você pode ser um estudante. Então você começa com uma dessas cartas. Aqui nós temos o segundo ato da nossa vida, que seria um clímax dentro de uma reviravolta, por exemplo, e o nosso objetivo final encontra-se aqui. Então, basicamente, você tira aleatoriamente uma dessas cartas e uma dessas cartas. Então, você tem o objetivo de construir uma história onde você comece por aqui, passe por aqui e acabe aqui, ok? Então, dentro do jogo, você vai começando, construindo aqui. Você é um estudante, aventureiro, que defende a sua família e resiste à tentação das trevas e defende os fracos e oprimidos, espiritualizado. Depois você encontra o amor e depois você salva as pessoas da escravidão. Aí você vira um abençoado, auxilia, salva os inocentes e faz uma espada e patatá, e no final você acaba sendo a mão da vingança. Né? Então, o legal é porque, da mesma forma que o jogo do Cubes também serve para você ir construindo uma história a partir da necessidade. Mas o legal desse jogo é que, como você pode ver as cartas, você pode escolher as cartas, você pode ir construindo a linha de raciocínio dentro desse mundo que você está criando. E é bem legal porque esse jogo, primeiramente, é bonito, como eu falei para vocês, e auxilia nisso. O objetivo do jogo, obviamente, é você fazer mais pontos, mas dentro do meu grupo de escrita, os criativos, a gente colocou a regra maior do jogo, que é, ao final, quando acaba a história, todo mundo conta a história do seu personagem, justificando todas as cartas que ela ganhou dentro do jogo. E no final, que conta a história, a gente vota na história mais legal e no final o vencedor é aquele que contou a história mais legal e não necessariamente aquele que fez mais pontos. Obviamente, caso você queira apenas jogar a questão de pontos, também pode funcionar, porém eu acho bem legal, principalmente você que quer desenvolver um world builder, que quer ser um world builder melhor. Eu acredito que fazer a história final a partir disso é bem interessante, porque já aconteceu de contos meus, histórias dos meus amigos também
usarem disso para ter uma inspiração para construir uma história bem legal. Então fica a dica para vocês, Call Adventure é um jogo bem legal, bem bonito, que vai realmente ajudar você a criar essa linha de raciocínio e com isso ter inspirações para a construção do seu mundo fantástico, ou até mesmo ajudá-lo a criar pequenos mundos e pequenas histórias dentro de world buildings bem interessantes. E se você gosta de RPG, com certeza isso vai ajudar você, principalmente nas suas campanhas de RPG, beleza? Então, fica a dica para vocês, Call of Adventure. Então, pessoal, agora nós estamos aqui com o próximo jogo, que são os Conselheiros do Rei. É um jogo que ainda não está finalizado, é um jogo brasileiro, que tem como objetivo ser um conselheiro que vai ou depor ou manter o rei dentro da posse. Então ele é bem legal porque ele é bem ambientalizado dentro de uma temática medieval. E quando a gente fala nisso, nós temos aqui diversos pontos. Então ele é bem interessante porque tem como objetivo fazer com que entenda esses elementos e também existem algumas coisas interessantes que vocês vão gostar, principalmente na hora de contar a história, porque o jogo depende muito das escolhas que vão acontecendo no decorrer do tempo. Tem a questão de guerra surgindo, aliança surgindo, da mesma forma que você vai construindo o seu mundo. Então entender essa linha histórica é bem legal dentro desse jogo. Então você pode ser um representante do povo, um representante do quartel, um representante religioso, você pode ser um representante do mercado, um representante dos banqueiros, e você tem lá influência no castelo, influência na igreja, no banco, no quartel, no mercado, na taverna, que seria com o povão, e a partir disso você vai construindo as suas influências e a partir disso montando estratégias para ou depor ou manter o rei no poder. E é bem interessante porque acontece festivais religiosos, que representa aqui essa questão dentro dessa parte da cruz ou festivais mais tradicionais, acontecendo alguns eventos dentro aqui da cornetinha. E é bem interessante porque esses eventos é que nem num RPG de livro, aonde as suas escolhas vão fazendo vocês irem para etapas diferentes e com isso fazendo com que coisas possam acontecer durante o jogo. Então ele é bem legal porque ele ajuda você a construir a partir desses ambientes diferentes e a partir disso, no final, chegar a uma construção mais finalizada. Então é isso, esses eram os jogos que eu quis trazer para vocês para auxiliá-los a algumas referências. Então se você gosta de jogo de tabuleiro e você é fã de world building, é bem interessante porque são alguns jogos que a gente pode jogar e desenvolver esse nosso world building. Então, novamente, se vocês gostaram da ideia, deixe nos comentários se vocês querem jogar algum desses jogos, seja comigo, seja com outras pessoas aqui mesmo, a gente pode abrir uma live onde a gente pode jogar esses jogos também, beleza? Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!